E aquele oficial disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse janelas no céu, poderia isso acontecer? Eliseu então respondeu: você verá com seus olhos, mas não comerá. 2 Reis 7:19. Há momentos na história em que a vida de uma multidão depende de apenas um homem fiel. Um único servo de Deus pode preservar uma cidade, como o sal que impede a carne de apodrecer. Assim foi em Samaria. A cidade estava cercada, o povo desesperado, a fome era tão profunda que mães chegavam ao extremo de disputar os próprios filhos para comer. O rei era perverso, o povo seguia seus deuses falsos, e a idolatria tinha apagado quase toda a luz espiritual do país. Mas ainda havia um homem de Deus, Eliseu. Por causa desse único homem fiel, Deus enviou onde só havia desespero. Pela boca de seu profeta, o Senhor declarou o impossível: amanhã haverá comida à vontade, e por preço mínimo, nas portas da cidade. Imaginem o impacto dessas palavras num povo faminto, já quase sem forças. Aqueles que ainda acreditavam em Deus talvez tenham se lembrado do mar aberto, do maná no deserto, dos sinais que o Senhor sempre dera a Israel. Talvez seus olhos tenham se enchido de lágrimas ao ouvirem que o sofrimento teria fim. Mas sempre há aqueles que, mesmo diante das promessas, não creem. Na corte do rei, um oficial poderoso, alguém acostumado a confiar mais em sua posição e em seus cálculos do que na palavra do Senhor, respondeu com zombaria: ainda que Deus abrisse janelas no céu, isso não poderia acontecer. Ele duvidou após anos de testemunhar milagres. Sabia da multiplicação do azeite, da ressurreição do filho da sunamita, dos exércitos sírios cegados, do socorro repetido de Deus. Mesmo assim não creu. E então veio o juízo: você verá com seus olhos, mas não comerá. A incredulidade levantou seu punho contra Deus, e Deus deu. No dia seguinte, quando a profecia se cumpriu e o povo correu faminto às portas, aquele homem pisoteado e morreu sem provar do milagre que desprezou. Hoje quero falar não tanto sobre o homem em si, mas sobre seu pecado, a incredulidade, e sobre sua punição. O pecador. A incredulidade é mais velha que o Éden e mais venenosa que a serpente que enganou Eva. Assume 1000 formas. Às vezes parece humildade: não posso acreditar que Deus me perdoaria, sou indigno demais. Às vezes surge como medo: Deus me amou ontem, mas talvez me abandone amanhã. Às vezes aparece como arrogância intelectual: não preciso de Deus, não há provas suficientes. Pode vir mascarada refinada em templos, ou escancarada nas ruas, como ateísmo declarado. Mas em todas as formas, ela tem uma raiz: recusa de acreditar que Deus fala a verdade. Assusta-me que existam cristãos que neguem que seja pecado não crer. Mas Jesus disse claramente: já está condenado quem não crê. Se um filho duvida do pai, ele o ofende. Se um súdito duvida de seu rei, é rebelião. Se uma criatura questiona o Criador, isso não é erro, é insulto. A incredulidade diz a Deus, de forma direta ou indireta: tu podes mentir. Tu podes falhar. Tu não és confiável. É por isso que ela é o pecado dos pecados, o trono da rebelião humana. E não pense o cristão que sua incredulidade é menor do que a do ímpio. Para um pecador distante de Deus, a incredulidade é cegueira. Mas quando um crente, que já viu a fidelidade de Deus 10.000 vezes, ainda duvida do seu cuidado, isso é ainda mais grave. Quantas vezes nossas quedas vêm não por falta de esforço, mas porque, antes de cair, deixamos de confiar. Quando a fé se esvai, o homem tenta fazer o que só Deus pode, força portas que Deus fecharia, usa meios errados para resolver o que deveria entregar ao Senhor. A incredulidade destrói o descanso, alimenta o pecado e enfraquece todas as virtudes. Olhe para a Bíblia: Israel viu o mar abrir, viu o maná cair do céu, e mesmo assim morreu no deserto, não por causa de gigantes, não por inimigos, não por fome, mas por incredulidade. Zacarias ficou mudo por duvidar. Jerusalém foi destruída e seu povo espalhado pelo mundo por rejeitar o Messias. Incredulidade. A incredulidade desonra a Deus porque atinge seu caráter. Todo pecado invade mandamentos, mas a incredulidade toca no trono eterno. Por isso Deus a odeia tão profundamente, e por isso ela traz consequências tão duras. A punição: a verás com os teus olhos, mas dela não comerás. Esta sentença ecoa ainda hoje. Quantos cristãos assistem à bênção de Deus ao seu redor, mas não a desfrutam?
Sentam-se diante da palavra aos domingos, mas saem vazios, não porque Deus não falou, mas porque não creram. Querem comida espiritual servida de forma perfeita, embalada com sua preferência, mas se esquecem de que, para quem crê, até um versículo basta para alimentar a alma. Há pessoas que veem vidas se transformando ao seu lado, mas continuam frias. Veem Deus renovar famílias, libertar viciados, restaurar corações, mas permanecem imóveis, como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Porque acham impossível. E quem decide que Deus não pode agir para si mesmo fecha a porta da fé. Mas o maior cumprimento desta sentença será naquele dia final. Spurgeon dizia: não é a ira de agora, mas a ira que virá. Chegará um momento em que todos verão Cristo. O descrente verá com os olhos, mas não participará da glória. O céu será visível, mas inacessível. Haverá festa, mas ele estará do lado de fora. Faminto, consciente, arrependido, mas sem retorno. Imagine isso, a eternidade aberta, os salvos entrando no banquete, e você apenas olhando. Talvez veja conhecidos, familiares, alguém que dividiu o mesmo teto, o mesmo berço, o mesmo banco de igreja, mas que creu onde você não creu. E essa visão será tormento maior que o próprio fogo. O inferno não será apenas dor, será lembrança. A lembrança de que Cristo foi oferecido, mas rejeitado. Que a salvação esteve diante dos olhos, mas não foi saboreada. Que a mesa foi posta, mas a incredulidade manteve a porta fechada. Se hoje você ainda duvida, não duvide mais. Deus mentiu. A cruz é testemunho eterno de que Ele é fiel, justo, poderoso e misericordioso. A salvação está diante dos seus olhos, mas se você não crer, apenas verá, não desfrutará. Que o Espírito arranque o véu da incredulidade, abra seus olhos para a graça e o conduza à mesa onde todos que creem participam da vida eterna. Pois está escrito: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Creiamos, então, enquanto é hoje.